Que significa a palavra regeneração? E o que significa a palavra santificação? Regeneração e santificação é a mesma coisa? Como conceituar e separar essas palavras uma da outra e mostrar o que está por trás dessas palavras? Meu nome é Alan Silva e este é o canal Deixa que eu te falo. Neste vídeo eu quero falar sobre regeneração versus santificação, a diferença e a convergência entre essas duas palavras. Primeiramente eu quero falar sobre a convergência entre essas duas palavras. Mas antes eu queria pedir para você deixar o seu like. Se você não gostar do vídeo, no final do vídeo você dá um dislike. E pedir para você se inscrever também no meu canal. Se você, após alguns vídeos assistidos, você não gostar do canal, você pode se desinscrever, não tem problema nenhum. Mas eu peço porque assim você estará, de alguma forma, contribuindo com o nosso trabalho. E agora eu quero apresentar para você aonde a santificação e a regeneração, elas convergem uma com a outra. Na verdade, Jesus disse, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, falando da salvação. Então, na verdade, ele fala da salvação levando em consideração a regeneração, porque o novo nascimento aqui, em João capítulo 3, na verdade é a regeneração, é um termo da salvação. O outro termo da salvação está lá em Hebreus 12:14 e outras passagens, mas Hebreus 12:14 diz que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, salvação novamente. Então, a santificação e a regeneração, elas convergem para a salvação. É esse ponto comum das duas coisas. Sendo que essas duas coisas são aspectos do desenvolvimento da salvação. Mas agora eu quero falar sobre as duas, enfatizando a diferença de uma para com a outra. Na verdade, primeiro vamos falar sobre a regeneração. A regeneração, ela tem a ver com uma restauração, porque o homem, ele, como imagem e semelhança de Deus, ele se destituiu de Deus com a queda no Éden, e ele precisa ser restaurado novamente. E esta restauração, ela é uma restauração interior. É uma restauração de dentro para fora. Então a regeneração, ela tem ênfase nessa restauração. É como se fosse um retorno, entre aspas, a um estado original, a um estado projetado pelo próprio Deus. Deus não projetou o homem para errar o alvo, para viver para o pecado, mas Deus projetou o homem para viver para a glória de Deus. Então a regeneração, ela vai restaurar o homem para que ele viva para a glória de Deus, mas ela vai restaurar de dentro. Sendo que a santificação, na verdade, ela é diferenciada porque o termo santificar está relacionado a separar, desligar o homem de um sistema que desagrada a Deus, para que este homem esteja separado para exclusivamente se dedicar a Deus, porque santificação fala de exclusividade para Deus, querendo dizer com isso que o homem não pode estar dividido entre Deus e o pecado. Então, a santificação, ela na verdade, ela tem a ver basicamente com o comportamento desse ser humano, né? Está relacionado à renúncia desse ser humano com relação a um sistema de pecado, para que este mesmo ser humano seja dedicado a Deus, porque ele é consagrado para isso. E qual a palavra-chave que a gente pode utilizar aqui
para definir a ênfase da regeneração e para definir a ênfase da santificação. Podemos usar duas palavras aqui, certo? Para a regeneração. Podemos usar a restauração do caráter, que intimamente tem a ver com a regeneração, que na verdade redunda nessa outra expressão que eu vou falar aqui: criação de um coração puro. Criação de um coração puro. Como Davi no Salmo 51 que diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Em outras palavras, Davi está dizendo: Senhor, me regenere, porque ele se olha no espelho da sua consciência e se vê um homem depravado por conta daquelas coisas que ele fez, os pecados que ele cometeu. Então ele vai pedir a Deus que crie nele um coração puro, ou seja, ele está pedindo para Deus regenerar a sua vida, né? E os termos que a gente vai utilizar aqui agora são termos que vai ter a ver com a santificação, que não tem, porém, totalmente a ver com a regeneração, mas diretamente com a santificação, que é aquela questão de um procedimento, é um procedimento basicamente relacionado a servir a Deus. Por exemplo, entra aí questões do tipo exclusividade do corpo. Isso fala de santificação. Quando o homem, ele tem os seus membros, os seus lábios, os seus olhos, os seus ouvidos, as suas mãos, os seus pés, o seu corpo de forma geral, para tentar simplificar, para a ideia ficar bastante frugaz, voltado para uma exclusividade para Deus. Ou seja, por exemplo, quando o ser humano diz assim: os meus lábios, ele não servem para cantar músicas mundanas, mas apenas para entoar cânticos espirituais e entoar louvores a Deus. Isso não é regeneração, isso é santificação, porque isso fala de exclusividade para Deus. Quando o homem separa o seu corpo, ele não se prostitui mais, não está mais em fornicação, em adultério, em pecados sexuais, mas o seu corpo é para a glorificação e para a habitação do Espírito Santo. Então isso, na verdade, tem a ver com regeneração, mas não é necessariamente a regeneração. Isso está mais ligado diretamente à santificação, porque diz mais respeito ao comportamento que glorifica a Deus, né? Então, na verdade, esses conceitos estão bastante ligados à questão dessa consagração, essa exclusividade que se tem para Deus. É lógico, é claro, eu já falei sobre isso aqui, que essas duas coisas interagem entre si e se completam entre si. Eu confesso que é bastante difícil, às vezes, até definir e separar uma coisa da outra, mas são coisas distintas, acredite, né? Então é necessário a gente entender um pouco, né, do que seja essa regeneração, algo ligado ao caráter, que por sua vez a nossa vida moral, a nossa consciência, e a santificação, que tem a ver com o nosso comportamento, o nosso serviço a Deus, nós como instrumentos que está voltado para se dedicar às coisas de Deus, por isso não se contamina e se separa e se desvincula-se de um sistema de pecaminosidade que se opõe às coisas de Deus. É o que disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo de número 12, versículo de número 1. Né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Espero ter esclarecido alguma coisa aí como ponto de partida, mas que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.